Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo de número 11 também. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, enquanto não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupará a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Queridos, olhando para este texto sagrado, nós aprendemos algumas coisas muito importantes para a nossa vida. E este texto nos traz revelação de coisas maravilhosas para cada um de nós. Vemos aqui a grandiosidade da bondade e da misericórdia de Deus. Conforme nós lemos, nós fomos enxertados na oliveira, a oliveira verdadeira, a oliveira que produz a seiva, a oliveira que distribui por todos os ramos a seiva, para que ela possa frutificar. Diz a Bíblia que eu e você éramos zambujeiro bravo, e fomos enxertados nesta oliveira. Para mim e para você só restavam as trevas, para mim e para você só restava a condenação, só restava realmente a condenação pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões, mas pelo sacrifício vivo, santo e poderoso de Jesus Cristo, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Meu amado e meu querido irmão, o texto sagrado,
ele delinea para nós com relação ao futuro de Israel. E fala exatamente daqueles ramos que foram quebrados porque não aceitaram, não receberam em Jesus o Salvador da humanidade, o Redentor da humanidade. Mas graças a eles terem sido quebrados, nós fomos então enxertados, ou seja, a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor, ela alcançou a nossa vida, ela alcançou os nossos corações, e se hoje nós podemos adorá-lo com liberdade, exaltá-lo com liberdade, servi-lo com liberdade, é porque ele pagou alto preço por mim e por você. Glória a Deus. Quero, com a graça e a misericórdia de Deus, aqui nesta noite, falar um pouco sobre este tema tão maravilhoso, que é o tema da oliveira. Depois de ser colhida da oliveira na Palestina, a oliva ou a azeitona, ela passava por 4 processos de moedura. Da primeira moedura, tirava-se o óleo usado na casa de Deus para a adoração. Da segunda moedura, tirava-se o óleo que era usado para a alimentação. Da terceira moedura, tirava-se o óleo que era usado para a iluminação. E com o óleo da quarta moedura, fazia-se então o sabão. Veja, meu amado e meu querido irmão, esta oliveira, as suas inúmeras utilidades e a sua inúmera importância em várias áreas que nós podemos observar que era utilizada. Espiritualmente, o crente também está ligado à oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, e precisamos produzir frutos de grande utilidade para a glória de Deus. E é importante nós pensarmos com relação a isso, porque nós devemos frutificar para Deus, uma vez que fomos alcançados pelo Senhor, uma vez que fomos enxertados pelo Senhor, na oliveira verdadeira, apesar de sermos zambujeiro bravo, apesar de em nós não haver nada de importante, de útil, de valioso, mas a partir do momento em que eu e você, que outrora não servíamos a Deus, que outrora éramos vergonha para o mundo, para a família, para a sociedade, uma vez enxertados nesta oliveira verdadeira, nós passamos a ter em nossa vida, passamos a ter em nosso corpo a seiva desta oliveira. Oh, glória a Deus! Na minha e na tua vida, meu amado e meu querido irmão, há a presença do Espírito Santo. Antes você era trevas, antes você não servia a Deus, antes as tuas obras não glorificavam a Deus, mas a partir do momento em que Ele nos enxertou na oliveira, nós passamos a produzir frutos para a honra e para a glória do nome do Senhor. E eu creio que aqui nesta noite nós temos muitos irmãos e irmãs, assim como eu, que outrora não produzíamos frutos para Deus. Talvez produzíamos frutos para nós mesmos, talvez produzíamos frutos egoístas, mas a partir do momento em que fomos encontrados pelo Senhor, a nossa vida foi mudada, a nossa vida foi transformada, e agora passamos a produzir fruto para a glória de Deus. Em primeiro lugar, quero destacar que a oliveira, ela produz o óleo para a adoração.
O crente precisa oferecer a sua primícia, a primícia da sua renda, a primícia das suas capacidades e habilidades, o melhor do seu tempo. Cada um de nós precisamos, meu amado e meu querido irmão, como crentes verdadeiros, servos e servas do Senhor, adoradores do nome de Jesus, precisamos oferecer o melhor para Deus que contém em nossas vidas, sem reservas. Precisamos nos voltar para Ele sem reservas, precisamos adorar o seu nome sem reservas, precisamos de ter tempo da nossa vida em estudar a sua palavra, em sermos orientados pelo Espírito Santo sem reservas. Nós precisamos de ter tempo na nossa vida de oração, porque o homem e a mulher que se prostra diante de Deus, que se humilha diante de Deus, que se arrepende e se humilha e depende do Senhor, sobre ele vem a graça, sobre ele vem a bênção, sobre ele vem o poder, sobre ele vem as manifestações da glória de Deus para a sua vida. Quero crer que Deus escolheu a cada um de nós. Deus tirou-nos do pecado, da iniquidade, da transgressão, assim como quer fazer com tantos neste mundo, assim como quer fazer com pessoas que hoje, neste momento, quem sabe estão na sua casa com seu rádio ligado nos ouvindo, quem sabe estão na sua casa com a sua internet ligada nos assistindo, e você não vê razão para a sua vida, não vê motivos para a sua vida, você percebe que está sendo infrutífero para Deus. Eu quero falar com você aqui neste momento. Chegou o tempo de você se despertar para produzir frutos para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Tudo quanto crente realizar deve ter o objetivo de glorificar o nome do Senhor. Antigamente, aquilo que nós produzíamos tinha o objetivo, talvez, do nosso egocentrismo, da nossa exaltação, para que pudéssemos de alguma forma aparecer. Talvez o que produzíamos antigamente era apenas para beneficiar a nós mesmos, mas a partir do momento em que tivemos o encontro com o Senhor, o encontro com o Salvador, o encontro com o Redentor, a nossa vida foi transformada, a nossa vida foi regenerada, a nossa vida foi mudada, e agora nós não vivemos mais para satisfazer o nosso ego, agora nós não vivemos mais para satisfazer os desejos da nossa carne, agora nós não vivemos mais para satisfazer as nossas próprias vontades, agora nós glorificamos a Ele, agora as nossas obras são para Ele, o nosso louvor é para Ele, a nossa adoração é para Ele, a nossa vida é para Ele, os nossos dias são para Ele, as nossas obras são para glorificar o nome dEle. Quantos estão aqui por causa dEle? Quantos estão aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo? Ele é a razão da nossa vida. Não podemos ser verdadeiros adoradores se a nossa alma não bendiz ao Senhor. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! O salmista disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Não é parte do que há em mim, não é um pedaço do que há em mim, não é apenas uma reserva do que há em mim, não, tudo que há em mim é para glorificar a Ele. Tudo que há em mim é para bendizer a Ele, tudo que há em mim é para exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Não podemos, mas devemos de forma inteira e completa bendizer ao Senhor com a nossa vida. Quando olhamos para a palavra de Deus, somos instruídos através da adoração, quando as nossas atitudes fazem com que os outros glorifiquem a Deus pela nossa vida. Alguém que para a sociedade era vergonha,
alguém que para a sociedade era medo, alguém que para a sociedade era angústia, era tristeza, mas agora regenerado, fortalecido, abençoado, agora enxertado, aleluia, na oliveira verdadeira. As pessoas olham para mim e para você e elas podem glorificar a Deus. Elas podem exaltar a Deus, porque veem em mim e em você alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo, alguém que foi transformado pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para você, meu amigo, para você, meu irmão, que está aqui nesta noite, esse Espírito Santo não mudou, esse Espírito Santo continua regenerando vidas e corações, esse Espírito Santo continua mudando a pessoa de uma pessoa que trazia tristeza para a família, para a sociedade, em alguém que as pessoas olham e glorificam a Deus pela vida dela. Mateus capítulo 5, versículo 16, a Bíblia nos diz: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. As boas obras devem brilhar. A igreja, ela produz boas obras, o crente produz boas obras, as obras do crente, elas brilham aonde? Elas brilham no mundo em meio às trevas. As obras do crente, elas brilham aonde? Elas brilham em meio à iniquidade deste mundo, à transgressão deste mundo. As nossas obras, elas brilham não por causa de nós, mas por causa da seiva, da glória, da presença, do poder, da graça, da virtude do Espírito Santo que está na nossa vida. Oh, glória a Deus! Nos tornamos instrumentos de adoração quando nós louvamos a Deus. O Salmo 34, verso 1 e 2 nos diz: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Oh, meu amado e meu querido irmão, quando o crente cheio do Espírito Santo abre a sua boca, as pessoas se alegram, as pessoas glorificam, as pessoas exaltam. Sabe por quê? Porque há a presença do Senhor na tua vida. Eu posso ver a glória de Deus aqui nesta noite. Eu posso ver esta presença gloriosa de Deus aqui nesta noite. Oh, aleluia, esta igreja, ela está completa da glória, da presença, da graça. A tua alma pode exaltar, a tua alma pode glorificar, as pessoas podem se alegrar ao ouvirem a tua voz, as tuas palavras, ao verem você, porque em você há fruto que glorifica a Deus. Segundo lugar, a oliveira, ela produz o óleo para a alimentação. No segundo processo da moedura da azeitona, era extraído o óleo usado na alimentação. Veja, Jesus falou em Mateus capítulo 14, versículo 16: dá-lhes vós de comer. Alguém que foi regenerado por esse Espírito Santo, alguém que foi capacitado por esse Espírito Santo, alguém que na sua vida foi, glória a Deus, derramada esta seiva gloriosa, desta oliveira verdadeira que é o Senhor, precisa agora alimentar. Jesus falou para os seus discípulos: dá-lhes vós de comer. Meu amado e meu querido irmão, na minha vida e na tua vida, tem que ter alimento para alimentar as multidões, tem que ter alimento espiritual para levantar os caídos, tem que ter alimento espiritual para fortalecer os fracos. Na minha e na tua vida precisa ter a presença gloriosa do Senhor, a presença gloriosa desse Espírito Santo. Há muitos famintos. Nós não temos ideia, meu irmão,
Nós que servimos a Deus, que estamos nos cultos, estamos no templo, levantamos a nossa mão, adoramos, servimos a Ele com alegria. Muitas das vezes nós não temos ideia o caos que algumas pessoas estão vivendo, porque não tem esta nutrição de Deus na sua vida. Pessoas que estão dando cabo da sua vida, fim da sua vida. Pessoas que estão desesperadas, angustiadas, atormentadas, amedrontadas. Pessoas que não têm mais nenhum ânimo para viver. Estas pessoas, glória a Deus, elas precisam ser alimentadas por mim e por você. À nossa volta, alguém precisa de um alimento espiritual. E esse alimento espiritual é o quê? É Jesus. Esse alimento espiritual é o quê? É a sua palavra. Veja o que diz João capítulo 6, versículo 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, meu querido ouvinte, Jesus é o pão da vida para você. Jesus é o pão da vida para você. Se você experimentar desse pão, jamais você terá fome. A tua fome vai terminar, a tua fome vai acabar. Hoje você está se nutrindo de alimentos que a tua fome volta e volta até maior. Mas quando você tiver encontro com Deus e com a sua palavra, a tua fome será saciada pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Quem já teve a sua fome saciada? Quem já teve a sua fome saciada? Levante a sua mão para glorificar. Levante a sua mão para adorar. Quem teve a sua fome saciada tem motivos para adorá-lo, tem motivos para glorificá-lo. Oh glória. João no capítulo 6, versículo 51 nos diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre, e este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Oh glória a Deus. Eu tinha esquecido, pastor Sérgio, que hoje é do culto da Santa Ceia, mas aqui está o símbolo da carne de Jesus. Oh, aqui está o símbolo do sangue de Jesus. Nós vamos nos alimentar da presença, da glória, do poder, da graça de Deus, não apenas por causa da Santa Ceia, mas por causa da nossa comunhão, por causa da nossa unidade, porque estamos ligados na videira verdadeira. Eu sou um ramo, mas você também é um ramo, você também é um ramo, você é outro ramo. Fomos enxertados, sim, mas somos ramos que estamos ligados na oliveira verdadeira, que é o Senhor nosso Salvador. Oh glória! Em terceiro lugar, a oliveira produz o óleo para a iluminação. No seu terceiro processo de moedura, o óleo produzido pela azeitona era utilizado para a iluminação. O crente também deve iluminar as pessoas, ou a vida das pessoas. Mateus capítulo 5, versículo 14 nos diz: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus nos coloca em lugares específicos para que nós possamos iluminar a vida das pessoas. Deus nos coloca em lugares específicos para que nós possamos ser luz para a vida das pessoas. Quantos que estão caminhando e andando e mergulhados em trevas, mas lá está chegando o crente cheio do Espírito Santo de Deus.
Lá está chegando crente cheio da graça de Deus. Quem sabe Deus vai lhe levar diante de alguém que está desesperançado, angustiado, abatido. Deus vai te levar diante de alguém que precisa da luz de Cristo que habita na tua vida. Glória a Deus. Nosso objetivo deve ser de iluminar o mundo em trevas, a fim de que todos vejam a diferença em nossa vida e desejem nos imitar. Oh, glória a Deus, muitas luzes, uma luz trazendo outros para a luz. A igreja, ela produz para o reino de Deus. De você deve sair a iluminação para este mundo. Se você é um ramo, ainda que enxertado, mas que está ligado na oliveira verdadeira, que é o Senhor, você também serve para este fim, o fim da iluminação. Oh, meu amado e meu querido irmão, receba a luz de Deus na tua vida, a graça de Deus na tua vida, o poder de Deus na tua vida. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 16 nos diz: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. A luz deve brilhar. Meu querido irmão, Deus não te escolheu como luz para viver escondido. Deus não te escolheu como luz para viver apagado. Deus não te viveu como luz para viver com medo, viver angustiado, viver decepcionado. Deus não te escolheu como luz para você viver frustrado. Não, Deus te escolheu como luz para você ser cheio da presença dEle, da graça dEle, do poder dEle, da virtude do Espírito Santo que vem dEle, para você influenciar. Deus não me escolheu para ser influenciado pelo mundo. Deus não me escolheu para ser influenciado pelo sistema. Deus me escolheu para influenciar. Para influenciar. Você foi escolhido para influenciar. Levante a sua mão para adorá-lo por um momento. Você que foi escolhido para influenciar. Você sairá daqui nesta noite gritando no seu coração e na sua alma: eu fui escolhido para influenciar. Eu fui escolhido para influenciar. Deus vai te usar para influenciar. Lá na sua casa, lá na sua rua, lá na sua cidade, lá no seu trabalho, onde você estiver, você influenciará as pessoas para a glória do nome do Senhor.